Boa tarde a todos, passando aqui nesta quarta, dia 9/7/2025. Pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. A palavra de Deus vai dizer para nós no Salmo 15, como descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. E também depois passaremos em outros capítulos e versículos, e qual daremos uma lousa de explicação, no qual ainda dá tempo de você pegar uma caneta, um papel se quiser para anotar capítulos e os versículos da palavra, que vai dizer para nós assim no versículo, ou melhor, no Salmo 15, a partir do versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade, pratica justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a tua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta e não muda. Aquele cujos olhos o repobram e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, ele também não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra os inocentes. Quem faz isso nunca será abalado. Então, aqui no Salmo 15 deixa bem claro a vontade de Deus. Que amemos uns aos outros, pratiquemos a justiça. Emprestar dinheiro, nós não devemos emprestar com usuras. A palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Se alguém te pedir emprestado, você puder dar, então é melhor você dar. Porque você fica livre de muitas e muitas amolações e você nunca será abalado. O Senhor sempre o abençoará. Pratique a justiça em todas as áreas das nossas vidas. Assim o nosso Deus é quem manda dizer, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então também responde muitas perguntas que tipo as pessoas desfrutam da íntima presença de Deus e tem comunhão com Ele. Esta pergunta subtendente que o crente pode ter um motivo para que Deus retire a tua presença da vida dele, porque vive praticando a iniquidade. Porque o crente, todos podem ser, mas o servo de Deus, ele procura fazer a vontade de Deus que está escrito em toda a palavra. Mas pessoas egoístas e que praticam a iniquidade, fazem calúnia, são egoístas, por isso devem examinar diariamente seus atos, confessar os seus pecados a Deus e abandoná-los. Esforçar-se constantemente em Cristo para apresentar aprovados diante de Deus. Como reconhecer que perder a comunhão com Deus é perder tudo. Então tem um grande risco daquele que já serve ao Senhor é cair em tentação e perder a sua salvação se ele não obedecer a Deus. Parar com a prática do pecado, confessar e abandonar, porque Deus quer salvar a todos. Aqui está servindo para os justos e para o ímpio também. Depois de Mateus 5, capítulo 14, capítulo 5, versículo 14 até ao 16, diz para nós assim, vós sois o sal da terra, e se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende candeia e coloca debaixo do alqueire, mas
no velador e da luz todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, o nosso Deus. Então, o sal da terra, todos os cristãos têm dois valores. O sal, ele serve para poder preservar-se da corrupção. O cristão é a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo. E, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção da sociedade. E as igrejas mornas, elas apagam o poder do Espírito Santo. E elas são lançadas fora por Deus. Em Apocalipse 3,16 vai falar daquela classe de pessoas que vão ficar fora do reino, porque tem muitos que dizem: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, fizemos a tua vontade. Mas o nosso Deus vai dizer para ele assim: afastai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, fogo eterno, ao qual eles nos alerta em Mateus 7, depois Mateus 24, lá em Mateus 24, os versículos 11 e 12. Aqui vai falar em Mateus 7, versículo 15. Este que nós temos que tomar cuidado deles. E na internet está cheio deles. Tomem cuidado, porque Deus, ele não vende bênção. Deus é dono de todas as coisas. Deus não está enviando anjo com uma chave de um apartamento novo, de uma agência de carro, anjos para ficar tomando conta de agência de carro, para entregar carro para as pessoas que vai lá não voltar e faz um propósito de R$1.000, 15.000, 2.000, 1.500. Toda quantia para os falsos profetas vale. Ao que Jesus diz para nós tomar cuidado com eles? Olha aí. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Senhor Jesus mandou que nós pregássemos a palavra para todas as pessoas. De graça vou receber, de graça você dá. A palavra de Deus, ela é para salvar a todos. Mas, infelizmente, tem esses falsos profetas que estão impedindo muitas pessoas de conhecer a Deus. Mas também já tem muitos que estão apostatando da fé, abandonando a sua fé em Cristo Jesus, o verdadeiro sacrifício dele na cruz, para ir dar ouvido à doutrina de demônios, que são usados pelos falsos profetas. E depois também em Lucas, capítulo 9, versículo 21, em diante vai dizer para nós assim: e admoestando-vos mandou que a ninguém fizessem isso. Mas antes aconteceu que Jesus estava tendo um diálogo com Pedro. E aconteceu assim: estando ele orando em particular, estavam ele e os discípulos. E ele lhes perguntou, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Aí responderam eles e disseram: João Batista. Não. Outros: Elias. Também não. E quem vos fala que eu sou? Dos antigos profetas que ressuscitou? Também não. E disse-lhes: vós que dizeis que eu sou. Fez mais uma pergunta e respondeu Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então, o Cristo que veio para salvar a humanidade. Salvação só há no nome de Jesus. Não tem salvação para o homem a não ser no nome de Jesus. O Pedro, o João, a Maria, o Moisés, o Elias, o Zaqueu, o Antônio, ninguém vai salvar ninguém. No Salmo 115, Deus vai falar sobre uma idolatria, a qual nós também temos que abandoná-la. Mas depois, continuando, o Senhor continua assim: admoestando-vos mandou que a ninguém
dissessem isso. Estão dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E disseram a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a tua cruz e siga-me. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós neste versículo é que nós devemos aceitar a Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, somente Ele, pois Ele requer não somente crer na sua veracidade do Evangelho e toda a palavra, mas também assumir o compromisso de segui-lo com abnegação ao mundo, fugir dos pecados. Todos os homens são pecadores, desde Adão até o dia de hoje. Então todos também serão julgados, desde Adão até o último dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, a igual vai ter um período de tribulação aqui na terra, a qual as pessoas não vão suportar facilmente. Vão ser salvos pelo sofrimento, em negar o espírito do diabo, que é a marca da besta. Mas o Senhor fala para nós que cada dia é preciso considerar a resolução de negar a nós mesmos, viver uma vida para seus próprios desejos egoístas. Então nós temos que renunciar a isso. Essa escolha determinará o nosso destino eterno. Então, quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus vem e apaga todos os nossos pecados do nosso passado. Ali nos dá uma nova vida, nascemos de novo, como diz lá em João, capítulo 3, a partir do versículo 7 em diante, um diálogo com Nicodemos. Mas depois o Senhor nos dá o Espírito Santo, que nos dá uma novidade de vida. Muita cegueira espiritual que o diabo coloca nos nossos olhos espiritualmente, para que nós não venhamos a conhecer a verdade, que a palavra de Deus, João 8,32, vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que ler a palavra do Senhor todos os dias, descobrir, procurar nela o que é uma idolatria, o que é o pecado, as consequências do pecado, o que é a salvação, e quem que é os dois caminhos, um que leva para Deus, outro que leva para o lago de fogo, cai no inferno e depois será lançado de lá no lago de fogo. Então, para que todos venham a ser salvos, Deus, o Senhor Jesus ainda continua, porque qualquer que disser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Então nós temos que olhar, é o nosso futuro. Aqui nós devemos planejar, fazer os nossos planos, construir as nossas moradias, comprar um carro, ter o nosso conforto. Mas isso não é prioridade para a vida do homem nenhum. A prioridade para as nossas vidas é Jesus, que nos vai levar para o céu, porque qualquer que a mim, das minhas palavras, me envergonharei, eu envergonharei dele. Então o Filho do Homem, quando vier da sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos, e em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguém há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Então Jesus, ele está falando aqui que ele está nas portas para cair aqui na terra, ou melhor, lá dos ares. Ele vai buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que o servem e o seguem retamente, fugindo dos pecados. Mas muitos não vão querer, vão rejeitar ao Senhor Jesus, vai dizer que os crentes são fanáticos, que os crentes são doidos, mas não é, meus amigos. Nós temos que ler a palavra
para que ela venha nos libertar e saber qual que é a vontade de Deus. Aqui está a maior vontade de Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 em diante, ele tem um diálogo com Ezequiel. O Ezequiel perguntava para ele. Mas aí o Senhor disse, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, arrepender, que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente ele vai viver, ele não morrerá, vai ter uma vida eterna com Deus. E de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembranças mais. Então Deus apaga o pecado, joga no mar do esquecimento, você nasce uma nova criatura, vai servir a Deus em novidade de vida. Então, pela justiça que praticou, viverá com Deus. Então, desejaria eu, qualquer maneira, a morte do ímpio? Isso Deus fazendo uma outra pergunta. Aí disse o Senhor Jeová, não desejo, antes que se convertam de seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Então aí não vai viver uma vida sem Deus, que é a eternidade no lago de fogo de enxofre, onde Deus vai despejar a ira dele. Mas a vontade de Deus é que todos se arrependam de seus pecados, seus maus caminhos, converta ao Senhor Jesus, reconheça Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, para que Deus venha salvar você e livrá-lo da ira futura. No inferno, Deus é Senhor também. O diabo não manda nada. Ele entra, ele prejudica as nossas vidas por causa dos pecados ao qual nós cometemos. Nós somos pecadores. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele tira a ira dele, dá tempo para que todos se arrependam, reconheçam Jesus e vai ser salvo. O Satanás não tem nenhum lugar para morar. O inferno, ele não é dono. Lá no Salmo 39, 139, vai dizer assim, Senhor, se eu fizer a minha cama no Sheol, que significa inferno, tu lá também estás. Então Deus está em todos os lugares, foi Deus que fez tudo, é Deus que sabe de tudo, e nós não sabemos nada. Sabemos é que devemos fazer a vontade de Deus, para que quando o Senhor Jesus apontar ali nas nuvens, para buscar a igreja, nós possamos subir junto com eles. Os mortos vão ressuscitar, e os vivos vão subir todos juntos. Como o Senhor lá nos há de encontrar com Ele, teremos os nossos corpos glorificados, e aqueles que não receberam e não o reconheceram como seu Senhor e Salvador de sua vida, infelizmente vai ser lançado no lago de fogo. Ali já não dá tempo mais, porque será o dia do juízo final. Tudo já foi concretizado. Mas hoje ainda tem tempo, ainda para que todos venham a reconhecer ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Então, fica esta palavra para o meu coração e aos seus corações. E neste momento nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, só venha cobrir a vida, ó Deus, de todas as pessoas que ouviram esta palavra, as que vão ouvir, a minha vida também, me purificando, me limpando de todos os meus pecados, de todas as minhas injustiças, que eu possa, meu Deus, receber o Teu Espírito Santo, para que eu possa andar fazendo a vontade do Espírito e não a vontade da minha carne. A essas pessoas que ouviram também, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe elas, abençoa as famílias, cura aquele que está enfermo, visita aquele que está no presídio, Senhor, liberta, meu Pai, os que estão cativos, presos no pecado. E o maior deles, ó Deus, é o Senhor, que pode salvar, pode curar, pode libertar e transformar a vida de todos que no seu Filho crê. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima, se assim o Deus nos permitir. Tenham uma ótima tarde e uma excelente noite, protegida e abençoada pelo nosso Deus, no nome de Jesus. Amém.